E aí galera, bem-vindo de volta. Se você tá aqui, então quer dizer que você tá aqui. E não é só isso, se você tá aqui, então quer dizer que você quer ver o que tá acontecendo em One Piece. Mas eu já vou avisando que esse vídeo é só pra quem tem coragem. Igual o Luffy que teve seu despertar no capítulo 1043. E o que todo mundo pensou que fosse a Gomu Gomu no Mi era mentira esse tempo todo. A fruta que o Luffy tem e todo mundo agora sabe é a lendária Hito Hito no Mi modelo Nika. E nesse vídeo você vai saber tudo mesmo dessa Akuma no Mi, o simbolismo que ela tem, quem é esse deus do sol que todo mundo tá falando, porque o Luffy tá saltando e rindo nessa imagem e qual que vai ser o destino final do Luffy depois disso. O Shanks mentiu sobre essa fruta quando estava na cidade do Luffy e também um dos grandes mistérios de One Piece, como o Dr. Vegapunk tem relação com isso tudo. Se você não sabe quem é o Dr. Vegapunk, para explicar, ele é o principal cientista da marinha e trabalha muito com pesquisa que tem a ver com a descoberta dos poderes e como funciona as Akuma no Mi. Eu tenho certeza que você já viu aquele cachorro canhão no arco de Alabasta. Então, esse cachorro foi uma das criações do Dr. Vegapunk. Você só precisa saber que ele faz pesquisa com Akuma no Mi. Beleza, vamos primeiro falar do nome da fruta do Luffy, a Hito Hito no Mi modelo Nika. No significado japonês, Hito significa humano. E para quem já conhece de One Piece, é chovendo molhado se eu falar sobre essa fruta. Mas tem umas coisas aqui mais profundas dessa Akuma no Mi que eu acho que você não sabe. A Akuma no Mi do Luffy é do tipo Zoan, que quer dizer que ele pode se transformar em alguma espécie híbrida, como foi mostrado na primeira vez quando o Dalton usou a Ushi Ushi no Mi, a fruta do boi, para se transformar em um touro para atacar o Apple. Mas você deve estar pensando, pô, então o Luffy vai se transformar em um boi? A resposta é que ele poderia ficar bem engraçado, mas lembra que eu disse que Hito significa humano? Então, como as variantes da Zoan, o Luffy não vai se transformar em um boi, mas ele vai se transformar em metade de outra coisa que é humano. Isso a gente tem certeza, porque existe várias Hito Hito no Mi versão humana em One Piece. O Sengoku ele tem a Hito Hito no Mi modelo Daibutsu, que transforma ele em um Buda gigante. A própria tradução de Daibutsu é estátua de Buda, que cobre ele de uma cor dourada como fosse sólido. Também tem a variante do Chopper, se você não sabia, agora você já sabe, o Chopper comeu a Hito Hito no Mi, dando a ele a capacidade de se transformar em um humano meio servo. Tem vários exemplos dessa Akuma no Mi tipo Zoan, o Kaido que se transforma em dragão, o Queen que vira um dinossauro, o Marco que se transforma em uma fênix e por aí vai. Mas claro que nenhum desses é a Hito Hito no Mi. Isso me faz pensar que lá no início o Shanks afirmou pro Luffy que ele tinha comido a Gomu Gomu no Mi e que já tinha um poder exclusivo que era o de borracha. O Luffy foi colocado em uma situação que teve que usar a criatividade para lutar com os outros piratas só com a parte do seu corpo de borracha. Tem várias teorias que dizem que quando o usuário come a fruta dá para ele saber o nome dela. É só uma teoria, mas o Kaku diz que o usuário ele pode sim descobrir o nome da fruta pelo poder que ela dá, o que significa que a Gomu Gomu no Mi não está totalmente errada, porque ela ainda dá o poder de borracha para o usuário. Mas claro que isso não tira o fato que a fruta dá para o usuário todo o poder do deus do sol Nika. Isso leva a gente a discutir quem é Nika. Nika vem do termo grego Nike, que era uma deusa do triunfo e da glória. Ela podia correr e voar em grande velocidade. Ela voava sobre os campos de batalha para premiar os vencedores. É interessante isso porque é exatamente isso que acontece com o Luffy quando ele tem o despertar e meio que ele tá voando na frente da lua. Para continuar, eu vou contar uma história da Grécia Antiga que vai explodir sua mente e vai fazer muito sentido quando eu contar essa história. No ano 490 a.C., os soldados da Grécia foram para maratonas para combater os persas. Só que as mulheres dos gregos ficaram com medo, porque os persas juraram que ia destruir a cidade da Grécia. Só que os soldados gregos combinaram com as mulheres que se não houvesse sinal de vitória em 24 horas, elas teriam que morrer para que nenhum mal maior acontecesse com elas. Os gregos venceram a batalha, só que a luta ia levar mais tempo. E com medo das mulheres executassem um plano, eles enviaram Filípides, o melhor atleta grego, para dar a notícia.
O mensageiro correu 42 quilômetros de Marátonas a Atenas, na Grécia. Ele só parou quando chegou na Acrópole, o lugar mais alto e importante da cidade grega, e do alto ele gritou Nick, Nick, Nick. E eu achei muito semelhante no despertar do Luffy quando ele começa a dizer Nika, Nika, Nika. Pode ser sim alguma coisa relacionada ao triunfo sobre o Kaido, como Philippides e Nick, a deusa do triunfo. O Luffy pode simbolizar esses dois como Nika, o deus do sol. Ele é o mensageiro que avisa de uma grande vitória e também o próprio personagem que dá a vitória para todos, nesse caso contra o Kaido. A primeira vez que foi falado sobre Nika, o deus do sol, e One Piece foi no capítulo 1018 pelo Ruhu na luta contra o Jinbe. Na conversa a gente aprende que Nika é um ser generoso e corajoso que era amigo dos escravos, de acordo com as lendas ouvidas pelo Ruhu. O povo acreditava que Nika viria um dia para libertar todos os escravos de seus senhores cruéis e trazendo sorriso em seus rostos. Isso aconteceu depois de escutarem essa lenda, que até o governo mundial ficou com medo, muito medo, porque eles sabiam que se os escravos e as outras pessoas que estavam abaixo de governos cruéis poderiam se rebelar na esperança do deus Nika um dia retornar. O governo nem queria ouvir esse nome na frente deles, então eles fizeram de tudo para que essa lenda não se espalhasse, seria um grande problema para o governo. O deus do sol Nika é considerado o deus da libertação no universo de One Piece. Foi assim que Fisher Tiger conheceu a lenda do deus do sol Nika. O Fisher Tiger, para quem não sabe, ele era um aventureiro que acabou sendo preso e feito de escravo. Felizmente ele conseguiu escapar e voltar para a Ilha dos Homens Peixe. Só que ele estava triste ainda porque tinha outros escravos sendo humilhados. Então ele escalou a Red Line só com as mãos e atacou a prisão, libertando todos seus companheiros da mão dos dragões celestiais. Mesmo sendo da raça dos Homens Peixe, ele não discriminou os escravos humanos e libertou todos, trazendo sorriso em seus rostos. A partir daí ele fundou os Piratas do Sol, porque ele tinha virado inimigo do governo agora. Logo depois, o Fisher Tiger teve uma conversa com o Jinbe e o Arlong sobre o objetivo final dos Piratas do Sol. Era libertar todos os oprimidos e não se tornarem piratas de coração frio. Isso tem muita conexão. O Fisher Tiger foi feito de escravo, conseguiu sair e libertou seus companheiros, assim como a lenda do deus Nika diz. É muito provável que o Fisher Tiger aprendeu sobre o deus Nika quando estava preso e se inspirou nele para se tornar um libertador para as pessoas. Se a gente voltar um pouco no arco de Skypiea, dá para ver outro exemplo bem claro, o Luffy dançando em volta da fogueira e fazendo uma sombra muito parecida como quando ele salta na frente da lua, fazendo uma sombra também. E nesse arco o Luffy derrotou o falso deus chamado Enel, que oprimia as pessoas da Ilha do Céu. Se você quer saber mais sobre os novos mangás de One Piece, que sai toda semana, não desgruda aqui desse canal, aproveita e deixa o seu like aqui, nossa meta é 200 likes. De qualquer forma, tem uma relação do deus do sol Nika com uma divindade que tem como objetivo libertar as pessoas de todo o mundo de One Piece. Em Elbaf a gente vê o festival de solstício de inverno, onde os gigantes celebram a morte e o renascimento do sol. Eles estavam falando aqui literalmente sobre Nika, que representa o amanhecer do sol. Isso acontece ao longo da história de One Piece. O sol é sempre visto como um símbolo de liberdade, unificação, libertação. Isso tudo porque vivemos sobre o mesmo sol que nos traz luz e alegria. A figura mística Nika é a personificação disso tudo. Deus Nika dá a luz e a alegria e deixa todos felizes. O deus Nika também se relaciona com outra figura muito importante em One Piece, Joy Boy. O Joy Boy também possuía a Hito Hito no Mi modelo Nika. Ele tinha o mesmo objetivo de libertar os oprimidos, só que depois de uma traição de um dos seus membros, ele percebeu que não seria capaz de completar a sua missão de unificar o mundo e espalhar risos, dando a verdadeira liberdade e destruindo as barreiras que o mundo tem. Então ele deixou sua história em contos de amor. Parece que não, mas o Shanks é esse mesmo que você já pensou, o ruivo. Ele sabia dos segredos por trás da Gomu Gomu no Mi, e é por isso que ele roubou do governo. O Shanks, sabendo da importância dessa fruta no mundo de One Piece, não deixou barato e roubou do governo. Porque se o governo colocasse as mãos nela, não haveria nenhum equilíbrio no mundo.
O Shanks deve ter aprendido tudo isso com o Rayleigh, e a gente sabe que o Shanks não quer ser o rei dos piratas, mas ele se tornou um mediador por uma razão que foi honrar a vontade de Roger e esperar a criança da profecia. Com tudo isso, existe uma pessoa que eu acredito que pode saber sobre a fruta da alegria. Tá, agora Hito Hito no Mi, modelo Nika, vai se chamar fruta da alegria porque eu achei legal e é mais fácil de falar, né? E essa pessoa sabia dessa fruta desde o início, quando ele aprendeu sobre a Akuma no Mi, e essa pessoa não é ninguém menos que o Dr. Vegapunk. Provavelmente o Dr. Vegapunk sabe sobre o Joy Boy e a fruta Nika. A única conexão das Akuma no Mi com a gente é o Dr. Vegapunk, que mostra a origem das frutas. Ele é como um professor que dá a pista de como funcionam as frutas, como elas são, a origem, e isso devido à sua pesquisa de anos. Não tem como esquecer que lá atrás ele deu pista com a fruta Hito Hito no Mi nas suas pesquisas. Ele fundiu um míssil com uma Hito Hito no Mi que formava um gorila de míssil nas costas. Isso só leva a uma coisa, o Dr. Vegapunk aprendeu como manipular a fruta. E mais ainda, ele é capaz de recriar frutas artificiais, como a gente vê na réplica da fruta do Kaido, no Momonosuke. Mas eu acredito que o Dr. Vegapunk recebeu a missão do Insama de criar a fruta modelo Nika para que ele pudesse dar mais prioridade à Red Line para que ela não fosse destruída. A Hito Hito no Mi é uma fruta perigosa que até o Kaido sabe disso, a importância dela para o governo é nível máximo, mas também é procurada por outras potências mundiais, líderes como o Kaido, por exemplo. Como eu falei, ele queria ser o libertador, ele queria ser o Joy Boy, provavelmente por causa das expectativas de seus colegas, e é por isso que ele foi coletando uma equipe inteira de usuários do tipo Zoan, até receber o Caesar Claw para criar as chamadas frutas sorridentes do tipo Zoan, e ainda continua recrutando piratas da nova geração com potencial, tentando encontrar o Joy Boy. Da mesma forma que o Kaido salta para morrer de uma nuvem no céu, ele está à procura de Joy Boy para libertar o mundo das torturas do governo, principalmente porque o governo fez várias experiências com o Kaido em Punk Hazard. Até o Barba Negra quer criar um mundo em que os piratas possam vagar livremente. A grande maioria dos piratas mais importantes busca isso, a libertação de quem se sente oprimido, e todos estão em busca do lendário Joy Boy e que através dele vem o amanhecer trazendo a libertação. Se você gostou desse vídeo completo sobre a fruta do Luffy, confere aí também esse vídeo que tá passando aí pela tela. Forte abraço, valeu, fui!